Você já pode aplaudir ao Senhor nesse momento. Graças a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, pela sua vida, pelo entendimento e por aquilo que temos feito aqui em nome de Jesus Cristo. Irmãos, esse culto que nós denominamos como culto de missões, é o primeiro culto que nós fazemos esse ano, e nós temos muito trabalho no ano de 2024. Nós temos muitas coisas a serem feitas. Deus tem cuidado de nós durante esse período todo, e eu tenho certeza que continuará cuidando das nossas vidas e dessa obra que temos aqui programado de fazer durante esse tempo aqui. Louvamos a Deus pela a organização que a Jamec tem tido, tem feito, pelos trabalhos que estão acontecendo. Agora tem parado algum trabalho, porque é recesso nas escolas, como o nosso clube, por exemplo, tem parado, e vai começar logo agora, logo depois que inicia-se aí os trabalhos de escola, o trabalho escolar, o ano letivo se inicia e os trabalhos também continuarão, voltarão a estar, já estão fazendo as reuniões para que possa armar toda essa estratégia para o próximo ano aqui e dando continuidade. O projeto ABA tem dado ênfase ao trabalho nos projetos do abrigo. Se você não conhece, você tem a oportunidade no dia 24 de vir participar de um treinamento para o projeto ABA. Nesse trabalho, ele é um projeto destinado aos abrigos, onde tem trazido a conscientização para a igreja local, para as nossas vidas, acerca do apadrinhamento dessas crianças e também chegando até a adoção dessas crianças. É um trabalho muito bem feito, com a equipe muito gabaritada para isso, e você pode participar. No decorrer dos dias, a gente vai dando mais avisos, nesse dia que vai acontecer aqui no auditório da igreja, lá no 3º andar, esse treinamento para o projeto ABA. Se você quer visitar um abrigo, você não pode ir de qualquer forma, você tem que saber como chegar ao abrigo, por isso que tem que ter os treinamentos. É como nós vamos fazer os treinamentos para o sertão também, toda viagem terá um treinamento para o sertão também, para você entrar, evangelizar nas casas e saber o que está acontecendo. As nossas viagens estão marcadas durante todo o ano. A partir de março começa a primeira viagem. Nós vamos voltar ao sertão, trabalhar com Biúca, fazer um trabalho que está sendo feito lá. O nosso desejo, o coração da gente tem ardido em construir lá a nossa base missionária. E quem sabe, ainda vamos conseguir. O tempo que o Senhor determinar e permitir que fará, nós faremos isso em nome de Jesus. Lá em Cachoeirinha, a base missionária já tem alcançado um patamar bem satisfatório. As chuvas que atrasaram muito esse ano não atrapalhou em nada, não precisamos de parar a obra lá, ela vem dando continuidade direto e já está no ponto já de laje, está levantando agora os muros laterais para o aterro e logo depois vem a laje lá. Tem algumas fotos aí, eu queria que só, se der para passar aí, Isaac, para mim umas fotos lá de Cachoeirinha. Essa aí já é a armação toda do cintamento e da obra. Olha para você ver, ali é o de cima vendo para lá, como que vai ficar a casa, que já é todo feito já a armação para receber a laje. Aquela vala ali, ela é uma vala, ali já está mostrando, eu estou vendo aqui, está tampado, ali já está toda a armação feita, já está pronto ali já. Então ali já é uma vala onde está sendo construído um muro para nós. Louvamos a Deus, porque ali de baixo, irmãos, onde estava mostrando a foto anterior, ali de baixo, ali onde está aqueles escoras ali, é a loja onde será construída uma loja ali, é multiuso, nós vamos usar para aquilo que necessário for lá. Nós vamos começar o clube do livro com os adolescentes de lá, nós vamos ter trabalho com os casais, onde os casados vão estar lá, nós estamos convidando os homens a estar indo para lá, as mulheres a fazer um trabalho lá, 80 metros quadrados, nós vamos alcançar as famílias que estão ali, as necessidades que estão ali, todo o trabalho vai ser feito lá, e ali, olha para você ver o tamanho que está ali. Então ali onde está aquele muro preto ali, chega um muro de arrimo, ali o arrimo já, chega ali um aterro ali, e vai fazer um piso só ali. Então o lote é bem grande, e ali embaixo é 80 metros quadrados, embaixo daquela área, são 80 metros quadrados, e nós queremos usar muito bem usado. Ali não será só a casa de um missionário, ou não, será a base missionária, para atender a comunidade, para alavancar o evangelho, e para sermos mais intencionais nesse tempo na missão ali em Cachoeirinha. Então, o Senhor tem sido misericordioso, bondoso para conosco, e aqui à frente da obra, da base, e
Eu penso muito que até meados de fevereiro já deve se bater a laje lá, em nome de Jesus Cristo, amém? Ore pela família que está abençoando, pelos familiares. Se você quiser e puder também nos abençoar, nós também estamos aí precisando de ajuda lá, até mesmo para fazer outras coisas lá na obra. E eu convido você, quem sabe um dia, a ir lá conhecer a Cachoeirinha, conhecer o que está acontecendo lá e ver realmente a obra que tem sido levantada lá. Daniela Ribeiro, nossa missionária que está lá em tempo integral, ela se doou nesse tempo, né? Ela já tem lá 4 anos que ela está lá trabalhando, vai para 5 anos agora em maio, que ela está trabalhando lá em Cachoeirinha, e tem sido um trabalho bem assim, ao tempo certinho, trabalho com as mulheres, vem desenvolvendo com os adolescentes, vem desenvolvendo a alfabetização, e nós cremos muito que vai ter um crescimento muito grande a partir dessa base missionária lá. Então, que o Senhor seja louvado na vida dos nossos missionários, e o nosso maior desafio, irmãos, de 2024, realmente é o envio de um casal para a Venezuela, é o envio da nossa família Orenha para a Venezuela. Vocês sabem que nós já estivemos lá, já estamos aguardando lá esse tempo agora. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer esse envio. Agora, essa semana, nós vamos apresentar o projeto que a estratégia está fazendo para que nós possamos alcançar tudo aquilo que necessário for para o envio missionário. A casa, os móveis, tudo já está aqui, já está na estratégia para que a gente possa alcançar como igreja. Não é a Jamec que envia, irmãos, não é o pastor que envia, é a igreja que é enviadora. Cada um de você, cada um de nós, somos uma igreja enviadora, uma igreja que vai enviar os nossos missionários, que vai cuidar dos nossos missionários e que vai dar a eles todas as condições para que eles façam aquilo que o Senhor nos comissionou, que é o ir por todo mundo, que é pregar o evangelho aonde tem que ser pregado e alcançado, a todas as etnias, todas as raças, todos os locais, tem que haver um missionário de Deus sendo ali usado pelo Senhor nesse tempo. E nós temos aí um grande desafio nesse tempo. Nós vamos apresentar na reunião de liderança dessa terça-feira toda a estratégia, onde toda a liderança vai conhecer aquilo que nós pretendemos e vamos juntos trabalhar para que seja alcançado esses objetivos em nome de Jesus Cristo. Muito trabalho, irmãos, muito trabalho. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de oração, intensificar nas orações, nós precisamos mesmo de colocar as mãos nos nossos bolsos, financiar essas obras, fazer essas questões todas financeiras andar. Nós precisamos de muita coisa nesse tempo aí. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem nos conduzido, nos direcionado nessa posição de uma igreja relevante em missões, de uma igreja que tem um olhar missional para essas questões, uma igreja que tem um coração voltado para isso. E nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade que nós temos, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Missões Urbanas está sendo reestruturado, fizemos algumas reuniões, estamos reestruturando Missão Urbana, e em breve você vai ter novas notícias, e também você vai poder conhecer tudo o que está acontecendo dentro do Missões Urbanas, dessa nova roupagem que está vindo por aí, em nome de Jesus Cristo. E os outros projetos a gente vai caminhando, e o Senhor vai nos dando essa oportunidade de juntos trabalharmos em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você, nós vamos abrir a palavra do Senhor aqui, em João no capítulo 20, assim como aconteceu pela manhã, nós vamos dar continuidade aqui também. João no capítulo 20, a partir do versículo 19 até o 22, nós vamos ler o 23, a gente vai ler. Graças a Deus por esse tempo, né, irmãos? João no capítulo 20, versículo 19, ele começa dizendo assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surge no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não estarão perdoados.
Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, nessa noite tão especial. Nosso coração possa ser acalmado nessa noite, que nossa mente possa voltar à palavra, ao entendimento da Tua palavra. As nossas preocupações que cessem nesse momento, nesse período. Às vezes nossa mente fica tão preocupada lá fora, nossa mente fica tão preocupada o que fazer, e às vezes pensando até na segunda-feira, já projetando a nossa segunda-feira. Nós perdemos tanto em vir à igreja e não contemplar a palavra, e não contemplar o louvor, e não contemplar a graça do Senhor. Então que o nosso coração se acalme nessa noite, e tenhamos, ó Deus, por intermédio do Espírito Santo, a graça de entendermos a palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, é um texto muito conhecido de todos nós, e esse texto é um texto que fala muito ao nosso coração acerca da ressurreição de Cristo, acerca dos acontecimentos, de tudo que veio e culminou-se aqui nesse capítulo e nesse momento, aqui por intermédio de Maria Madalena. Então, ela chega e avisa, ela sabe, todos os discípulos já ficam sabendo, que Jesus ele veio e ressuscitou nesse tempo aqui, Jesus aqui, ele aparece aos discípulos, você vai ver mais à frente como foi lido. A gente vê aqui a graça do Senhor sobre a vida de Maria, onde ela apresenta aos discípulos, dizendo com toda alegria, com toda graça, ela entra dizendo aos discípulos que já estava lá, que Jesus estava vivo, mas os discípulos não acreditam às vezes, eles ficam um pouco incrédulos na situação que acontecia. E aqui a gente vê que em João, quando você pega os capítulos de João, entre esse Pentecoste aqui e a Páscoa, eu vejo que é uma fusão muito próxima, há muita ligação nisso aqui, porque parece que ocorre simultaneamente nesse tempo aqui. Eles se fundem num só evento, onde os discípulos estão lá, onde Jesus ressurreto aparece aos discípulos aqui, e ao mesmo tempo que ele aparece com ele no domingo de Páscoa, ao mesmo tempo eles já os enviam numa grande comissão, eles já mandam eles, já comissiona eles a fazer aquilo que a igreja foi chamada a fazer, aquilo que cada um de nós foi chamado a fazer, que é ir e pregar esse evangelho. Ele já nos comissiona, ele já comissiona esses discípulos a fazerem isso, eles enviam cada um deles cheio, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Então, ao entardecer aqui desse dia, os discípulos estão reunidos nesta casa aqui, de portas trancadas, ou seja, no domingo, no primeiro dia que era o domingo, tudo estava muito confuso na vida dos discípulos, tudo estava muito confuso na mente deles aqui naquele momento. Eles estavam lá angustiados, reunidos lá, com medo do que a situação estava acontecendo porta fora. Eles estavam lá, não podia ser diferente, eles estavam realmente temerosos, porque eles estão angustiados, porque o contexto na qual eles estavam vivendo ali, o contexto na qual eles estavam era de ameaça, um contexto de hostilidade, um contexto de perseguição. Jesus estava preso, já tinha sido preso, já tinha sido crucificado, e agora a perseguição estava indo atrás desses que aderiram ao movimento desencadeador de tudo aquilo que estava acontecendo. Então provavelmente, obviamente que eles estavam com medo dessa situação, e Jesus então havia sido tirado deles, eles estavam com o coração temeroso, então era natural que eles apreendessem que os judeus tentariam em seguida também prendê-los, que tentariam em seguida também matá-los, quem sabe. Então essa apreensão toda encontrava-se ali. Então eles estavam portas fechadas à noite, eles estavam trancados, porque os judeus não queriam pegá-los nesse tempo. Então, se eles, nessa acusação que eles teriam sobre os judeus, que os judeus trariam sobre os discípulos, certamente que o prenderiam e certamente que o matariam. Eles certamente não se sabe o que foi dito naquela reunião, o que estava acontecendo na reunião, mas o que a gente vê na reunião, é lógico nós pensarmos e supor que fosse para discutir o que havia acontecido, para traçar, quem sabe, novos planos daquilo que havia acontecido. Eles pensavam assim: olha, eles mataram Jesus, o Filho de Deus, o que vão fazer conosco? E a partir de agora, o que eu vou fazer? E a partir de agora, gente, para onde nós vamos? Se nós socorremos para a direita, eles vão nos prender. Se formos para a esquerda, eles vão nos prender. Se ficarmos aqui, eles vão entrar na nossa casa, vão invadir esse lugar. Então eles estavam lá discutindo, quem sabe, o que havia acabado de ocorrer nesse tempo. Então, eles talvez, quem sabe, teria que ter a condição, as suas mentes, sem dúvida, estavam muito agitadas naquele dia, naquela noite.
Então o que acontece é que nesse clima de medo que estava acontecendo, nesse clima de angústia, Jesus ele sempre vem e se aparece, se apresenta diante desses homens lá. Ele se apresenta desses homens e fala com eles e oferece a paz. Ele fala: paz seja convosco. Não uma paz qualquer, uma paz que elimina o medo, mas é uma paz que elimina, melhor dizendo, o medo. Não é uma paz qualquer. Essa paz que vem eliminar o medo que eles estavam sentindo, que vinha surgir tirar aquela confusão que eles estavam vivendo. Quem sabe essa paz que ia trazer para eles uma nova esperança, que abre para eles uma nova perspectiva naquele momento. É uma paz que vem invadir aquele lugar, que traz novas esperanças, que traz para eles novos horizontes. Eles olham aquela situação e falam assim: peraí, não está tudo perdido não. Parafraseando, eles diziam assim: peraí, não está tudo perdido não. Alguém que nos oferece a paz é somente Jesus, e traz em mim uma nova alegria, traz em mim um novo prazer. O reencontro entre Jesus e seus discípulos se dá com um voto de paz. Paz seja com vocês. Nós vivemos um tempo, quem sabe, que nos falta essa paz. Quem sabe nossa vida tem tanto desassossego, a nossa mente, como eu orei agora, está voltada a tantos lugares, a tantas confusões. Nós sentamos aqui, mas o nosso corpo presente e o nosso espírito tão longe de nós. A nossa mente vaga por todos os outros lugares, porque é uma paz que nós precisamos e nós não alcançamos. Nós não conseguimos parar diante do Senhor, nós não conseguimos olhar para a face do Senhor, nós não conseguimos estar diante desse Deus, porque nos falta uma paz. A nossa vida de agitação, o nosso momento de agitação, o nosso momento de tribulação, e o Senhor entra nessa casa e fala: paz seja com vocês. Eu trago uma paz para vocês, eu trago uma nova perspectiva para vocês, eu trago uma nova esperança para vocês, eu trago um novo olhar para vocês, eu trago um novo tempo para vocês, quem sabe. E não é isso que nós precisamos? Às vezes que o Senhor entre na nossa casa, o nosso coração, e traga em nós uma paz que tanto precisamos, que traga em nós um momento que tanto angustiando, passando, e nós precisamos, que traga em nós uma esperança diferente, ou quem sabe que nós retornemos a sentir a paz que outrora sentimos. Os discípulos estavam lá, nesse clima de medo, nesse clima de angústia, e Jesus se apresenta diante deles. Às vezes você está vivendo dessa forma, vivendo de angústia, temendo as coisas, no momento de tristeza, de tribulação, no momento de afastamento do Senhor, em pensar que Ele morreu e que Ele não ressuscitou por você, em pensar que o seu pecado é muito além daquilo que Cristo fez, que o seu pecado é grande demais. Isso traz uma angústia, isso traz um peso sobre a sua vida, e o Senhor lhe oferece a paz. O Senhor vem e fala: paz seja convosco. Ele traz uma paz para as nossas vidas, Ele traz um novo tempo para o nosso coração, uma esperança, quem sabe, irmãos. Quem sabe há vidas que estão desesperançosas, e nós levamos essa paz que quando nós entramos nas casas do sertão, nós levamos essa paz. Quando entramos nas casas de Biúca, nós levamos essa paz, oferecemos essa mesma paz. Quando nós entramos nas vielas, nos lugares mais inóspitos, quando os missionários estão no campo, eles carregam uma paz a famílias que estão desesperadas, a famílias que estão desorientadas, a vidas que estão sem graça, sem sal. A paz que o missionário leva, carrega, é a paz do nosso Senhor, que excede todo e qualquer entendimento. Esse é o reencontro entre Jesus e os seus discípulos, se dá com um voto de paz. Quando chega aqui no versículo 19, né, vai dizendo: em entardecer daquele primeiro dia da semana, o domingo, os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas, por medo dos líderes judeus, e de repente, Jesus surge no meio deles e diz: paz seja com vocês. Aquele primeiro impacto aqui, aquele primeiro dia da semana aqui, eles estavam lá, tinha tudo para ser o pior dia da vida desses homens, irmãos, o pior dia da vida desses líderes. Quem sabe, como eu disse pela manhã, existe na sua vida, como existe na minha também, a prateleira dos dias difíceis, as prateleiras dos dias mais terríveis, onde tem um luto de um pai, de uma mãe, onde tem as dificuldades enfrentadas, tem uma prateleira do luto, uma prateleira dos dias mais difíceis. Esse aqui provavelmente seria o dia mais difícil desses homens. Jesus havia sido tirado desses homens, Jesus havia sido morto. O sonho desses homens de estar com Jesus, de um novo tempo para a vida deles, de um novo reinado para a vida deles, eles estavam tirando de Jesus, tirando da vida dos discípulos. Jesus estava morto, aqueles homens lá estavam desorientados, e para a glória do nome do Senhor, o seu mestre estava vivo. Quando eles olham, ele adentrando a porta, passando pela porta,
nem abriu, ele passa pela porta. E o que acontece? Que eles olham e ele está vivo, ele se apresenta diante deles, ele se apresenta como aqueles homens que viram Jesus ensanguentado, que viu Jesus lá com a coroa maldita de espinhos em sua cabeça, que viu as suas mãos sendo transfiguradas por um cravo muito forte, a sua cabeça estava lá, os cravos na cruz, eles viram tudo, o corte que estava sobre o lateral, eles olharam e viram, realmente é Jesus de Nazaré. Realmente é o Senhor que está aqui. Assim como eles tiveram essa alegria nesse que poderia ser o pior dia da sua vida, nós não passamos por dias assim. Nós não temos dias negros na nossa vida, onde o travesseiro ele se torna o nosso consolo e as lágrimas se derramam. Eu preciso convidar a Jesus, eu preciso convidar o Senhor a estar comigo, a pegar pelas minhas mãos, porque muitas vezes você ora e diz assim: Senhor, eu não vou conseguir. Esse dia é terrível demais, mas o Senhor é conosco. O Senhor estava com os discípulos, trazendo para eles uma nova esperança. O Senhor traz para você, traz para mim uma nova esperança, ou quem sabe a mesma esperança de sempre, porque nós nos afastamos disso. Nós nos esquecemos daquilo que Cristo pode fazer por nós, nós nos esquecemos daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, e nós caminhamos no ativismo da nossa vida. Irmãos, como é bom ver que o Senhor estava com os discípulos, que o Senhor não os deixou órfãos desse tempo. Então, o que acontece é que a casa que eles estavam lá se torna um refúgio de lamúrias, um refúgio de medo, mas até que a presença do Senhor invada aquele lugar, até que a presença do Senhor entre naquela casa. E aquilo lá, o que acontece é que aqueles homens foram tomados de medo, mas Jesus de repente, ao se dirigir a eles, ele não veio trazer culpa, mas ele veio trazer a paz. Quem sabe aqui o seu medo, eu penso que pode até indicar que também que o sentimento de culpa pelos discípulos, de não terem feito nada, de não terem defendido o Senhor como deveriam defender humanamente, mas agora eles estavam mortos para ele, e Jesus entra e apresenta-se a ele. Mas o interessante, Jesus surge, e ao contrário de nós, ele não joga nada na cara daqueles discípulos que estavam lá. Ele não chamou eles de traidores, ele não apontou o dedo para eles, ele não falou com eles que eles eram covardes, ele não apontou o dedo dizendo que vocês correram, ele não apontou o dedo que vocês me deixaram, me abandonaram. Não, Jesus não fez nada disso, ao contrário, que nós faremos isso sempre. Alguém que te fere, quando vai te procurar e te pedir perdão, mas você também, né? Você pisou na bola e começa a enumerar as coisas que fez, e começa a trazer à memória que não, Jesus não fez isso com nenhum deles. Ele simplesmente chegou e disse: paz seja convosco. Olha, irmãos, a reunião que estava fazendo ali, ela perdeu a graça naquela noite, ela perdeu o significado, ela perdeu todo o sentido ali. Porém, quando Jesus chega novamente, ele voltou a estar no meio deles lá, e a vida deles foi lá transformada naquele momento. Quem sabe voltou o culto, voltou a ter o sentido, e é isso que nós precisamos de fazer, de convidar, quem sabe você convidar, quem sabe o próprio Senhor para voltar à tua casa, à tua vida, ao teu coração, para que volte a ter sentido naquilo que você fazia, para que volte a ter sentido o culto que você está prestando ao Senhor, que volte a ter sentido a sua vida, que volte a ter sentido naquilo que você tem feito, que o seu devocional volte a ter sentido, convidando Jesus a estar presente na nossa vida. Não dá para viver sem Cristo, não dá para viver numa vida sem graça, não dá para ficar vivendo uma vida de vir à igreja uma vez por semana, cultuar ao Senhor e ir embora para casa, e a mesma semana acontecendo, com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas, com as mesmas angústias, com as mesmas tristezas. É claro que quando nós temos Cristo, haverá tristeza no nosso caminho, haverá tribulação no nosso caminho, mas com o Senhor é muito mais fácil. O Senhor é muito mais tranquilo, Ele carrega o nosso fardo, Ele nos ensina a sair lá na frente, Ele nos ensina a desvencilhar do pecado, Ele nos ensina a caminhar sabiamente, a passar por cima de situações, mas sozinho não dá, irmãos. A presença de Cristo aqui, o ressuscitado aqui, traz para nós a nossa vida, Ele retira o tédio da nossa alma, Ele tira o medo do nosso coração, Ele nos dá sentido na vida. A sua vida está sem sentido, irmãos, está em xoxa, ou sonsa, ou sem sal,
Irmãos, falta Cristo na sua vida. O seu casamento, falta Cristo no seu casamento. A sua casa, falta Cristo. A desordem da sua casa é a falta de Cristo. A desordem nos filhos é falta de Cristo. A desordem familiar é falta de Cristo. Não há como dizer outra coisa, não há como dizer outra verdade. Jesus precisa estar presente em todo o tempo da nossa vida. Não dá para dizer assim: Senhor, o Senhor pode vir presente comigo, o Senhor caminha comigo até aqui, daqui para frente deixa que eu vou. Senhor, o Senhor pode vir comigo entrando nos locais que eu entro, mas nesse local o Senhor não pode entrar. O Senhor tem que caminhar com a nossa vida, o Senhor tem que andar conosco. Mas nós, irmãos, nos esquecemos da nossa caminhada, nós deixamos as coisas para trás, nós vamos caminhando e nos acostumamos com os afazeres e com as coisas que vêm como um turbilhão na nossa vida, e vem nos prendendo os nossos olhos em outras coisas, e vamos deixando a vontade do Senhor, vamos deixando a caminhada com o Senhor, e vamos deixando a nossa vida se tornar uma mesmice espiritual, uma mesmice de cada dia, uma mesmice de todos os dias. Isso não pode acontecer. Eu disse pela manhã que eu gosto muito de uma música do Projeto Sola. Essa música, ela chama-se Confiança. E o Projeto Sola foi muito feliz porque ela diz: Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor. Eu sei, eu confesso que eu me afastei, eu confesso que eu me esqueci de Ti. Ele pede ajuda, nós precisamos de confessar, irmãos. Nós precisamos de abrir o nosso coração diante do Senhor. As coisas estão difíceis, nós precisamos de parar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um vacilão. Senhor, eu confesso que eu estou me afastando de Ti. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de ser redirecionado, quem sabe. Eu confesso que me afastei. Eu confesso que eu me esqueci do Senhor. Irmãos, a vinda aqui não é para recriminar. Quando Jesus entra naquele local, Ele não veio recriminar a atitude dos discípulos ali. Ele não veio porque já estava tudo resolvido entre Jesus e os discípulos. Ele já tinha resolvido tudo, tudo foi perdoado, a traição foi perdoada, o abandono foi perdoado, a negação foi perdoado, a descrença na ressurreição, quando Maria Madalena vai dizer aos discípulos, foi perdoado, assim como você, tudo já foi perdoado na sua vida, irmãos. Basta você abrir o seu coração, já foi perdoado os seus pecados de hoje, os pecados que você vai cometê-los, ainda que você não saiba, mas olha, onde abundou o pecado, a graça do Senhor é muito maior. Não se intimide diante do Senhor em se aproximar dEle. Não deixe que essas coisas vão fazendo com que você perca o sentido e o desejo e a alegria do seu coração, se afastando cada vez mais de Cristo. O diabo quer te ludibriar, ele quer matar a sua juventude, quer roubar a sua casa, quer destruir a sua família, e ele quer colocar na tua cabeça: vai, segue o fluxo, porque ninguém olha para você. Não é isso que acontece. Não deixe que essas coisas tomem conta da sua vida. Tome conta ali do seu coração. Meus irmãos, nós precisamos então de ter esse entendimento, de termos essas questões todas. Algo novo estava sendo gerado ali naquela casa, ao apresentar o Senhor. Que algo novo seja gerado na sua vida, que algo novo seja gerado com essa paz no seu coração, na sua casa. Que algo novo seja gerado na nossa vida, nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. O capítulo 20 aqui, o versículo, 20 aqui, ele vem dizendo assim: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha a reação dos discípulos. Olha quando eles entendem que é Jesus ressurreto que estava chegando até aí. Olha a reação aqui, o sentimento que não podia ser outro a não ser o quê? Alegria. Uma alegria aqui que não é um mero sentimento ou qualquer coisa assim, mas é alegria no espírito, é alegria deles verem, é alegria que nasce dessa paz, que nasce desse shalom. Jesus, ele pega aqui, ele mostra as mãos, ele mostra o lado aos discípulos, ele carrega no seu corpo os sinais da violência do mundo, ele carrega no seu corpo nessa hora aqueles que fizeram com ele. E ao ver ali os discípulos estão certos, eles olhando dizendo: realmente é Jesus Cristo que está aqui conosco. E eles viveram lá o sonho, eles estavam vendo o sonho sendo restabelecido, um reino de alegria que eles estavam sonhando, quem sabe, um reino de bondade, justiça e de paz que tanto eles queriam. Agora estavam vendo renascer aquele tempo na vida deles. E quando acontece conosco da mesma forma, traz uma alegria no nosso coração, renasce em nós uma esperança, quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes.
E aqui é o primeiro fruto da presença de Jesus, ao entrar naquela casa, ao anunciar aquela paz, é a alegria dos discípulos. Você precisa de ver a alegria quando nós entramos na casa e anunciamos a paz. A alegria das pessoas quando eles veem que nós chegamos no arraial, a alegria que as pessoas nos recebem, a alegria que as pessoas estão conosco. O fato mais interessante aconteceu, foi quando nós chegamos em Biúca, e a Biúca estava num momento de muita constrição, muita tristeza. Na semana anterior, uma família, o marido mata a mulher e se enforca no pé de manga, atrás da casa. E nós chegamos, aconteceu, saiu até no jornal, e quando aconteceu, nós chegamos na semana seguinte, e o arraial, são 53 famílias que está, 53 famílias situadas ali, e nós entramos na casa, e era uma tristeza tremenda, mas cada palavra que era ministrada, cada equipe que falava acerca de Cristo, cada equipe que trazia uma paz sobre aquele local, era transformado. No final, irmãos, as pessoas estavam mais alegres, as pessoas estavam mais confiantes na palavra do Senhor, e naqueles acontecimentos, aqueles dias ali, que a equipe estava trabalhando, a alegria que vem trazendo as pessoas, porque a anunciação de Cristo traz essa alegria, a paz de Cristo traz essa alegria, em meio à tristeza que você vive, a paz do Senhor nos traz uma alegria. A gente não entende que alegria é essa, mas é uma alegria maravilhosa. Você não entende em meio ao luto dizer glória a Deus, mas é agora que nós precisamos, e falamos tanto sobre essa soberania de Deus, viver a soberania do Senhor nesse momento de luto, de tribulação, de angústia, de perda de alguma coisa acontecido. Aí você dá glória a Deus e confia nessa soberania de Deus. Tudo está sob o controle de Deus, tudo tem o controle do Senhor nas suas mãos. E o que acontece é que eles estão muito alegres, os discípulos se alegram muito a ver esse Jesus. E Provérbios capítulo 15 fala que o coração contente ele alegra, ele traz alegria, ele alegra o rosto. E quando nós estamos lá em qualquer outra comunidade, que você entra com essa paz, que você entra levando esse evangelho, irmãos, que alegria que é, como o semblante das pessoas muda, como a esperança dessas pessoas muda. E é isso a vida do missionário. É isso a vida daquele missionário que está no campo, levando esta paz, levando essa alegria para aquelas pessoas que você nunca vai alcançá-los, que eu talvez nunca vá alcançá-los, que nenhum de nós estaremos lá, mas você como missionário em tempo integral, onde você é plantado, você leva essa mesma alegria aonde você está, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja na faculdade, na escola, a alegria do Senhor. O nosso clube fazendo o trabalho que tem feito, ele tem levado uma paz às escolas, levado alegria às escolas, levado transformação de vidas, através do evangelho que tem sido anunciado nas escolas. Esse é o papel da igreja missionária, esse é o papel de nós como crentes do Senhor, não guardarmos para nós, não ficarmos presos dentro de uma caixa, não ficarmos presos de braço cruzado, mas é levar o nome do Senhor a ser conhecido em todos os cantos desse planeta. Essa é a graça que nos alcança, a alegria proveniente da paz, da ressurreição, que estabelece aqui, que é baseada nessa cruz de Cristo. A cruz, ou seja, a cruz ela não pode ser esquecida, nós devemos olhar na cruz e vermos com alegria. Essa geração está pendendo cada dia mais a um evangelho sem cruz, a um evangelho de facilidade. O evangelho ele tem que ter a cruz, o evangelho tem que ter o sacrifício de alguém por alguma coisa. Cristo é o sacrifício vivo por nós, Cristo é quem nos resgatou do lamaçal e das garras de Satanás. Através de Cristo nós somos religados. Isso que acontece, a cruz, é a graça e essa cruz que andam juntos. Eu penso sempre sobre isso, essa graça e essa cruz como elementos de conceitos fundamentais da nossa vida. Não tem como desassociar a graça de Deus, não tem como desassociar da cruz do Calvário, não tem como eu olhar isso, tem que andar junto, porque a cruz é o símbolo aqui, é o símbolo da paixão de Cristo, representa aqui o sacrifício de Jesus por minha vida, por sua vida, por toda essa humanidade. Essa cruz aqui que traz essa paixão, é um lembrete desse amor, da misericórdia de Deus para conosco. A cruz que traz nos lembrar, é um lembrete desse amor e dessa misericórdia. Nós sempre precisamos de lembrar desse sacrifício.
não somente no culto de ceia, mas em todos os dias das nossas vidas. Seja agradecido pela cruz de Cristo, que te fez religar novamente a Deus. E a graça, por outro lado, é esse amor incondicional, um amor que nós não entendemos, a misericórdia de Deus, que oferece para nós, que oferece a todos os seres humanos aqui, apesar dos nossos pecados, apesar de todos os nossos delitos, apesar de todas as nossas falhas, é incrivelmente maravilhosa graça sobre a nossa vida, graça abundante de Deus sobre cada um de nós, salvos e reconciliados com Deus. Como que eu posso esquecer de um negócio desse, irmãos? Me fala como que você esquece do negócio desse. Me fala como que você vive a semana inteira sem debruçar dentro da palavra. Me fala, me explica, porque eu não vou conseguir entender. Como que eu posso me afastar de uma palavra tão viva? Como que eu posso me afastar de um mover tão grande que é o mover de Cristo nas nossas vidas? Como que eu posso viver uma vida dessa, me esquecendo dessa cruz de Cristo, me esquecendo dessa graça de Cristo, que andam juntos, que simboliza essa jornada de humanidade, de volta a Deus, que religa o homem a Deus? Como que eu posso entender uma situação dessa? E aqui vem falando sobre as nossas vidas, a cruz e a graça que vem trabalhando nos nossos corações juntos aqui. Eu vejo Paulo escrevendo aqui a 1 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele vem dizendo sobre a mensagem da cruz. É loucura para aqueles que não conhecem, é loucura para aqueles que estão fora dos padrões, é loucura essa graça aqui. Eu fico imaginando Paulo olhando e conversando com aqueles homens e falando isso aqui. A mensagem da cruz é loucura para os que estão encaminhados para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é a graça do Senhor, é a mensagem da cruz. Paulo sabia o que estava falando, Paulo foi alcançado por essa graça, ele sabia o que estava acontecendo com ele, em meio à sua sabedoria, perdido quem sabe nessa sua sabedoria, ele estava lá, aquele que perseguiu aqueles que amavam a cruz, aqueles que perseguiu, aí ele passa a ser perseguido nesse momento, por amor à mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para muitos, porque é oposição do homem. A mensagem da cruz, muitas vezes, ela fala, o homem, aliás, fala, o mundo diz que a mensagem da cruz, vários caminhos levam o homem à salvação, é o que o mundo está falando, que há vários caminhos para a salvação do homem, mas a mensagem da cruz, somente através da mensagem da cruz, o homem tem os seus pecados perdoados, o homem tem a certeza da vida eterna com Deus, somente através de Cristo Jesus, que foi pregado numa cruz, morto e ressuscitado por nossas vidas. Não existe outro caminho, não existe nenhum atalho, não existe nenhuma outra forma, somente Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida nesse tempo para nós. Louvado seja o nome do Senhor, por essa obra magnífica da cruz. Quando chega no versículo 21, ele vem dizendo assim, disse-lhe pois Jesus outra vez, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós vimos aqui no versículo 19, que essa saudação aqui, ela não é uma mera saudação, não é uma mera formalidade, mas o que a gente vê é que ele está apontando para aquilo que a ressurreição começa a gerar na vida dos discípulos. Ela começa a ver aqui que Jesus vem trazendo de novo e repetindo essa paz novamente aqui, é a paz que o mundo não pode dar, que o mundo não conhece. E aqui no capítulo 14, se você volta um pouquinho, no versículo 27, ele vem dizendo assim, eu lhes deixo, na NVT, eu estou lendo na NVT, então você, 14, 27, vai dizendo assim, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Essa é a paz do Senhor, essa é a paz que Ele volta a direcionar sobre os discípulos. Ele volta a dizer para ele, é a paz que é alicerçada no perdão, é a paz que é alicerçada por Jesus na cruz. Essa paz aqui é a base para a nossa vida também, é a base de tudo para nós. Por causa dessa paz, Jesus foi enviado por Deus ao mundo. Por causa dessa paz, Jesus enfrenta essa cruz. Por causa dessa paz,
Deus o ressuscitou dentre os mortos no domingo de Páscoa. Por causa dessa paz aqui, Jesus está ali no meio dos discípulos novamente, levando a eles, enviando esses homens ao ministério deles, está pregando esse evangelho, enviando esses discípulos ao mundo. Por causa dessa paz, a igreja, eu penso muito que nasce também dessa paz, porque ela é a base para a nova relação e para a nova comunhão aqui, a base para o envio dos discípulos, é a base para a nossa vida. Uma igreja missionária é a paz que tira a ira de Deus dos homens. Essa é a paz que o Senhor traz, é através de Jesus Cristo, por meio do sacrifício da cruz. Ou seja, nós tínhamos sido condenados pelo mundo, veio Jesus Cristo, Deus oferece Jesus Cristo por nós, e agora o Senhor Deus, Ele nos olha pelas lentes de Jesus Cristo, e Ele traz uma nova paz, Ele religa o homem. Então a paz que excede todo entendimento, Ele religa o homem novamente a Deus. A ira de Deus foi cortada da nossa vida. Como que eu não vou dar glória ao Senhor? Como que eu não vou viver uma vida de devoção a esse Deus que fez isso para nós? Ele absorveu a ira de Deus na cruz, era destinado a mim e a você, e agora Ele nos envia, Ele pega os discípulos e fala: essa paz, essa religado que você está sendo religado a mim agora, ao nosso Deus, vocês vão caminhando e levando o evangelho da graça em todos os lugares. Na NVT ainda, em Isaías, no capítulo 53, o versículo 4 e 5 começa dizendo assim, nós lemos assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, foi esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Tudo estava na mão do Senhor. Essa passagem, ela nos traz uma lembrança, ela nos mostra que a paz com Deus aqui, ela é alcançada através desse sacrifício de Jesus, que levou sobre si a ira de Deus, que era justamente para mim, era justamente para cada um de nós. Muitas pessoas no campo missionário não conhecem essa paz. Muitas pessoas estão morrendo em todos os lugares, sem nunca ter ouvido falar acerca dessa paz. Se você ler os discípulos, você vai ver eles sendo enviados. Se você ler João Batista, você vai ver ele pregando lá fora para as multidões. Se você for ler Jesus Cristo, você vai ver ele lá fora pregando nas multidões, não preso num púlpito pregando, não preso dentro de uma igreja pregando, mas eles estão sempre lá fora. Nós fomos chamados como igreja missionária para estarmos lá fora, chamados para fora, para pregar esse evangelho de transformação. Vidas que estão sendo ceifadas pelo Satanás, pelo inimigo, porque nunca ouviram falar acerca dessa paz, desse Deus que fez Jesus Cristo religar através de Cristo na cruz do Calvário. Conversava um pouco com a Thaís, que está lá no Canadá, dentro em breve ela está retornando nessa escuta missionária, e ela disse para mim que estava conversando com uma moça lá, e ela perguntando acerca de Jesus, e ela disse: nunca ouvi falar acerca de Jesus. Nunca ouviu falar acerca de Cristo. Não precisa de ir longe não, vai aqui em Biúca. Nunca ouviram falar acerca das histórias de Cristo Jesus. Nós estamos guardando a paz para nós. Nós estamos guardando o que temos de melhor para nós. Nós estamos guardando aquilo que nós aprendemos para nós. Nós estamos engodando os nossos dias. Nós estamos fazendo evento para nós mesmos. Nós estamos vivendo para nós mesmos. Os nossos olhos são carnais a ponto de juntar as riquezas para nós mesmos. Os nossos olhos são voltados para nossas benécias. A nossa vida é voltada para aquilo que nós temos de material. Não me leve a mal, eu não estou dizendo, não me julgue em dizer essas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode ter essas coisas, nem fazer essas coisas, mas isso não pode ser priori na nossa vida. Nós temos que dizer e viver como se Jesus Cristo voltasse nesse instante, nessa noite. Nós temos que viver os nossos dias, não fazendo conta do amanhã, mas vivendo o que Cristo vai fazer para nós. Nós só temos essa vida, irmãos.
aqui nessa terra. Nós vamos estar um dia sim com Cristo Jesus, mas nesta terra, onde nós vamos louvar o nome do Senhor em meio à tribulação e em meio à injustiça que há, nós só temos essa vida para agradecer ao Senhor e louvar o nome do Senhor. Nós só temos esse tempo para pregar aos seus parentes, aos seus irmãos. Nós só temos esse momento para falar do amor de Cristo aos seus vizinhos que estão morrendo. Nós só temos essa oportunidade. Depois não acaba, acabou-se, não tem mais tempo, porque onde vamos não precisa mais de adoração, não precisa mais de falar sobre esse evangelho para os outros, porque nós estamos juntos como uma igreja arrebatada, como uma igreja viva, como uma igreja que passamos de ser uma igreja militante a viver uma igreja triunfante em glória. Viva os seus dias aqui como missionário, viva os seus dias aqui valendo a pena a sua estadia aqui, viva os seus dias aqui pensando sobre o próximo, viva os seus dias aqui pensando na sua família, viva os seus dias aqui amando a sua esposa, amando os seus filhos, pensando na tua casa. Para de olhar para você mesmo, para de olhar somente para aquilo que você precisa e você quer. Seja benevolente para as vidas que estão perecendo sem Cristo. Seja compadecente com as vidas que estão indo para o inferno, e nós estamos com os braços cruzados. Nós queremos sim enviar os missionários, nós queremos sim sustentar os missionários. Irmãos, nós precisamos de ter coragem para sustentar, para enfiar a mão no nosso bolso e sustentar esses homens que não têm, que têm coragem que nós não temos. Nós temos que ter sim o coração aberto para orar por esses homens e mulheres, que coisas que eles estão fazendo, coragem que nós não temos. Temos que abrir nosso coração e nosso entendimento nesse tempo onde nós só temos esse tempo para isso. Nós só temos esse momento, irmãos, e nós não podemos ficar parados. Essa paz que é alcançada através do sacrifício de Jesus, que leva sobre si a ira de Deus, que era justamente designada a mim e a você. Filipenses no capítulo 7, o apóstolo Paulo vem dizendo assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você vai experimentar essa paz, e nós precisamos de levar outras pessoas a experimentar essa paz. A cruz, a paz de Deus, a paz de Cristo aqui, a paz que remove a ira de Deus do homem aqui, proporcionando reconciliação, proporcionando restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. Nós precisamos estar ligados nesse tempo. E esse versículo continua onde o Senhor fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa passagem aqui destaca a missão dos discípulos, onde era espalhar esse evangelho de Cristo, e a promessa do Espírito Santo para ajudá-los nessa tarefa. É um lembrete poderoso da chamada que todos nós como cristãos precisamos ter e compartilhar das boas novas do evangelho. É um lembrete que nós precisamos de ver, é um lembrete para nossas vidas. Em resumo, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Deus me enviou a pregar, Deus me trouxe aqui, eu fui perseguido, eu sofri aqui nesse tempo, eu dei a minha vida por vocês, eu fiz somente a vontade do meu Deus, eu recolhi-se a minha vontade, eu ofereci o perdão aos homens, por isso agora chegou a vez de vocês, eu vos envio. Cristo é o nosso modelo, assim como Cristo era o modelo desses discípulos que aqui estavam. Eles estavam diante desse Deus, Jesus ressurreto, e esse era o plano de extensão da comissão, esse era o plano do Senhor Deus, esse era o plano de enviar os discípulos. Aqui estava acontecendo um plano, o Senhor Jesus estava mandando eles irem a todos os lugares, mas esse plano, ele não parou em João, ele não parou no Novo Testamento, ele não parou lá nos livros da palavra do Senhor, não, ele continua até nos dias de hoje. Esse é um plano para nós, é uma extensão à igreja global, é uma extensão à igreja local, é uma extensão que está nas nossas mãos e nos nossos dias. É isso aí, pastor, é para o tempo, não, é para nós hoje, é para dando continuidade a essa autorização que o Senhor nos deu, a esse mandamento que o Senhor nos dá de ir por todo mundo. É um continuismo para nossas vidas, onde nós precisamos de estar caminhando nesse tempo. Não foi somente para aquele tempo, mas é para nós. É para nós. Eu disse pela manhã
sobre a vida de John Wesley, onde ele fala que a minha paróquia é o mundo. Eles achavam que ia prender ele em algum local, proibindo de pregar o evangelho. Não, a minha paróquia é o mundo. Eu vou para onde tiver, eu vou falar onde tiver que falar, eu vou pregar em qualquer local desse mundo. Eu não estou preso a uma igreja local, eu não estou preso debaixo da tenda da congregação, não. Aonde eu estiver alocado, eu estou ali falando desse amor de Cristo que me alcançou, dessa vida celeste que me alcançou, de algo muito melhor do que ficar neste mundo. Mas eu não vou ficar preso às coisas materiais, eu não vou ficar preso às coisas que são perecíveis, mas o meu olhar e o meu coração estão lá na glória, no local onde as coisas são imperecíveis, onde nós vivemos, lá onde o Senhor tem nos levado a olhar para a situação que nós estamos vivendo hoje e pensarmos, irmãos, o que nós estamos fazendo nesse tempo, como tem sido a nossa vida nesse tempo. Irmãos, nós só ficamos crentes aqui dentro da congregação. Aqui eu sou agente secreto, aqui é fácil, porque todo mundo cumprimenta com a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Eu sempre lembro com esse negócio de paz do Senhor, quando eu entrava na faculdade. Eu fiz faculdade mais velho, né? Outra faculdade que eu fiz mais velho. Em 2014 eu entrei na faculdade, e eu entrava dentro de sala de aula e falava assim: paz do Senhor! E ninguém me respondia, obviamente, né? Aí eu repetia: opa, paz do Senhor! Responde! Todo mundo sabia quem eu era ali dentro. E o professor, ele dizia assim: gente, você procura o Velber lá no final, viu? O Velber é crente, viu? Você está com um problema aí? É claro que ele fazia num tom de zoação, mas depois ele levava a sério, dizendo: eu estou brincando, gente. O Velber é um cara sério, vai lá, pede ele oração, que ele ora mesmo. E quantas vezes não fiz isso, irmãos? Agente secreto, não sou não. Você é agente secreto dentro da igreja. Aqui todo mundo te conhece, porque é fácil, aqui é bom ser crente, todo mundo te dá paz do Senhor. Fala: irmão, que benção aquele evangeliquez nosso, né? Graça e paz, Deus te abençoe. Fala, varão, vai na guerra, vai na força, Senhor te abençoe. É fácil demais. Sai lá no mundo, enfrenta lá, irmãos, de peito aberto. O Senhor é contigo. Pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase que ele disse numa das suas mensagens. Eu estava ouvindo essa mensagem, ele dizia que o evangelho é a maior necessidade do mundo. A maior necessidade do mundo é o evangelho. E a evangelização é a maior prova da igreja, a maior expressão de amor da igreja pelo mundo. A maior prova de amor é a evangelização da igreja pelo mundo. É você pregar o evangelho, é você enviar um missionário, é você ir em outras missões, é você viajar, é você estar na sua faculdade, é você pregar e levar o evangelho às pessoas que não conhecem, que nunca viram. Em Mateus no capítulo 10, o próprio Jesus, ele fala assim: vocês ficam aí, ouçam aqui o que eu vou dizer, porque eu vou enviar vocês como ovelhas em meio aos lobos. Lá fora é cruel, mas o Senhor é conosco. Amém? Versículo 22 aí, para a gente ir caminhando, ele diz assim: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse assim: recebei o Espírito Santo. É incrível ver a ação do Espírito Santo numa igreja. É incrível ver a ação do Espírito Santo na vida de alguns irmãos. É incrível ver a ação do Espírito Santo em grupos que podem ter o movimento que grupos fizeram no passado. É incrível ver como a ação de Deus na vida desses homens. E alguns exemplos eu posso dar, como a igreja moraviana, por exemplo. Uma igreja que era arrebatada pelo Espírito, aquecida pelo Espírito Santo. E durante 100 anos, ela enviou mais de 2.000 missionários por todo o mundo a pregar o evangelho. Mais de 100 anos, em 100 anos consecutivos de oração, de vida voltada ao Senhor, de vida devoção ao Senhor, totalmente em oração ao Senhor, durante mais de 100 anos, ou 100 anos orando, irmãos. 100 anos em adoração ao Senhor. Eles enviaram os jovens que se vendiam como escravos por amor ao próximo. Eles foram lá e queriam ir trabalhar e queriam pregar o evangelho, mas o dono dos escravos: não, aqui vocês não entram, mas então a gente quer que você nos tenha como seu escravo. Se despediam dos seus filhos. Tem aquela música também que é bonita: e eu me despedi dos meus pais. Aquela música, eu sempre lembro dessa passagem dos moravianos, onde eles se despediam dos pais e falavam assim: nós estamos indo, até um dia na glória, quem sabe, nós vamos nunca mais voltar, mas até um dia na glória estaremos juntos. E eram vendidos como escravos por amor ao outro.
E nós às vezes nem oramos uns pelos outros, nós nem lembramos das orações, da necessidade dos outros. John Edwards, o grande despertamento espiritual em 1740, o homem que estava preocupado com a frieza espiritual da sua própria vida, preocupado com a frieza espiritual do seu país, ele inicia uma busca incessante, intensa de Deus, e de repente ele é inflamado pelo Espírito Santo, e ele prega lá o sermão mais famoso, como o título de O Pecador na Mão de um Deus Irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas dizem, a biografia dele, que elas se agarravam à pilastra, que ele sentiu que os seus pés estavam queimando, como se estivesse no inferno, que elas se estavam debruçando diante de Deus, derramando, porque a presença maciça de Deus estava naquele tempo. Homens cheios do Espírito Santo. O Senhor fala: eu vos envio, receba o Espírito Santo, eu vos envio a pregar. E esses homens levaram isso a sério. Nós precisamos levar isso a sério. As pessoas precisam de ver em nós, as pessoas cheias do Espírito Santo, as pessoas precisam de ver em nós, que nós temos algo a oferecer, que o mundo não tem. As pessoas precisam de ver em nós, que nós temos o nosso Deus, que nós temos um Deus diferente, um Deus vivo que habita em nossas vidas. A gente vê George Whitefield assustado, o pessoal se assustaram, a sociedade britânica assustado diante da vida desse homem, porque ele estava lá, pregações dele aquecidas pelo Espírito Santo, e ele impedido de pregar no templo. Ele foi para as praças, ele foi para as portas das minas, ele foi para as vielas, ele foi para pregar o evangelho aonde as pessoas estavam, e aonde estavam lá, eles se apertavam, se aglomeravam, e choravam, e pranteavam, porque a presença do Espírito Santo era real. Homens com devoção ao Senhor, homens estavam ligados ao Senhor. John Knox, eu sempre lembro desse John aqui, onde a oração de Ana, onde ele falava assim: dá-me a Escócia para ti, senão eu vou morrer. Orando intensamente, incansavelmente pela conversão da Escócia, orava e se debruçava diante dele, o homem que se pôs na posição de guerrear por um país, de guerrear pelo seu povo. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que nos constranger nesse tempo. O Espírito Santo tem que constranger as nossas vidas, a sermos levados à oração por outras vidas, por outras nações, por outras pessoas. Nós oramos só para nós mesmos, dizendo: Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, me dá mais isso, Senhor, eu preciso disso. Essa petição, esse momento, não que você possa pedir, mas você pede demais. A gente é muito pidão, a gente é muito falho. Irmãos, como eu gosto de orar em agradecimento ao Senhor. Eu tenho o meu momento de necessidade, eu peço ao Senhor a graça dele sobre nós o tempo todo, mas nós temos que nos colocar na brecha por outras pessoas, por outras vidas, pela nossa família. Eu orava por meu pai tantos anos, irmãos, e orava pelos meus pais, pelo meu pai em especial, e orava a ele até o dia que ele se converte ao Senhor, pela ação do Espírito Santo na vida dele. Eu tive o privilégio de batizá-lo, de levá-lo às águas do batismo. O dia do seu falecimento, eu agradeci ao Senhor, dizendo: eu não devo nada ao meu pai, e o meu pai não me deve nada. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu em boa velhice, levado nos braços do Senhor, mas eu orava intensamente, constantemente, pela salvação do meu pai, pela salvação da minha família, pela salvação dos meus primos. Eu oro sempre pela salvação dos meus irmãos, pela constante vida dos meus irmãos, pelo sustento da vida dos meus irmãos que já são salvos. Se doe, irmão, por alguém, se doe nesse tempo, irmãos, com o coração quebrantado nesse tempo. Homens, irmãos, que estão aqui cheios do Espírito Santo, são inflamados pelo Espírito Santo. O campo missionário precisa de tanta oração. Os missionários que lá estão, irmão, eles precisam tanto ser cobertos de oração pela vida da igreja. Nós estamos enviando uma família, nós não podemos somente enviar e deixá-los e largar e de vez em quando ligar para eles. Não, irmãos, vida constante de oração pelos nossos irmãos que estão lá no campo. Vida constante de oração pelos nossos irmãos que estão lá trabalhando, os missionários que estão trabalhando em Coqueiro, do Sertão Mineiro. Vida de oração por essas vidas que estão lá, fazendo muito mais do que nós aqui. Esses homens se colocaram nessa brecha, esses homens se colocaram nessa posição,
Esses homens se colocaram diante de Deus nesse tempo, inflamados pelo Espírito Santo. O Senhor olha para os discípulos e fala assim: vão, sejam cheios do Espírito Santo. E o Senhor fala contigo também, assim como comigo, através dessa palavra. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio desse Espírito Santo. Destaca aqui para nós a importância do Espírito Santo na motivação, na orientação desses esforços aqui. Na motivação, seja através do envio missionário, na motivação da plantação de igreja, na motivação da pregação do evangelho, ou da oração pela conversão de um país, como todos esses homens que nós vimos, mas foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, movidos pela graça do Senhor. Olha, irmãos, a gente precisa muito aprender nesse tempo com o Senhor, cada dia mais. E a gente vê essas histórias desses homens que eles nos inspiram. Eu quero te contar a história de um homem chamado Adoniran Judson. Esse homem, em 1803, houve um avivamento tão grande na América, onde eles estavam, a família estava, e ele era um missionário. E ele depois foi enviado para a Birmânia, que hoje é a Mianmar, e ele foi enviado para a Índia naqueles tempos lá, e ele plantou quase 300 igrejas lá. Ele doou a sua vida, ele doou a sua juventude, ele doou todo o seu tempo que ele tinha para o Senhor. E é interessante que em 28 de junho de 1810, esse jovem aqui ainda, jovem, ele veio almoçar na casa de um pastor com o nome John. E esse homem, junto com outros 3 alunos do seminário, eles tinham se dispostos a ir para o campo missionário. E eles seriam enviados então nessas terras estrangeiras, eles seriam os primeiros missionários americanos no exterior. E ele se encanta com uma mulher chamada Anne. Esse é parte de um livro que eu comprei para a Vanusa. Eu quero muito que ela leia esse livro. Eu queria indicar a vocês que mulheres leiam, homens inspirem, ensinem, indiquem a sua esposa a ler livros como esse. 8 mulheres de fé. E de repente, irmãos, esse homem foi lá e ele foi oferecido, ele se ofereceu aí. E ele estava então apaixonado por essa mulher quando ele viu a Anne, muito jovem, muito bonita. E ele então, passado alguns meses, ele volta e pede ele em casamento. Queria cortejar a Anne. E ela fala assim: você tem que pedir ao meu pai e à minha mãe que esse tempo sim. Então, eu pus uma carta ali, acho que vai dar para sair na mídia ali. Vai lendo comigo a carta que esse homem fez nesse dia, pedindo ao seu pai, para que ela concedesse a mão de Anne. Vai lá, e assim, e foi assim, em julho de 1810, Adoniran enviou ao seu pai, ao pai dela, uma das cartas mais extraordinárias de um genro em potencial. Devo perguntar, aí ele começou a falar: devo perguntar-lhe se o Senhor pode concordar em se afastar da sua filha no início da próxima primavera e não vê-la mais neste mundo. Se o Senhor pode consentir com a partida dela para uma terra pagã, de modo que ela esteja sujeita às dificuldades e aos sofrimentos de uma vida missionária. Se o Senhor consente em que ela se exponha aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de necessidade e angústia, a degradação, a insultos, perseguição e talvez morte violenta. O Senhor pode consentir com tudo isso por amor a Ele, que deixou o seu lar celestial e morreu por ela e por você, por amor às almas imortais que pertencem, por amor a Sião e a glória de Deus. O Senhor pode consentir com tudo isso na esperança de encontrar a sua filha no mundo da glória, com a coroa de justiça abrilhantada pelas aclamações de louvor que deverão ressoar para o Salvador dela, dos gentios salvos por meio dela, por infortúnio e por desespero eterno? Olha a carta. Os pais de Anne, então, John e Rebecca, eles permitem que Anne decida sozinha da sua parte. Anne então não foi capaz de responder de imediato. O que acontece é que ela chegou à conclusão que o casamento com Judson, ele é a vida missionária, era de fato a vontade de Deus para a sua vida. Como ela escreveu a uma amiga, então ela chega à conclusão: cheguei à conclusão de renunciar a todo o meu conforto e prazer aqui, a sacrificar a minha afeição pelos parentes e amigos, ir para onde Deus, em sua providência, pensa ser o lugar adequado para mim. Minha decisão não é repentina, nem tomada sem analisar os perigos,
mas as provações e as dificuldades presentes em uma vida missionária. As minhas decisões foram tomadas com o senso de minha obrigação para com Deus e com a convicção plena de se tratar de um chamado, de uma providência e, consequentemente, de minha obrigação. Cerca de 20 meses depois, em 1812, ela acaba se casando diante dessa situação toda. Irmãos, é constrangedor para nós. É constrangedor a gente ver a vida desses missionários. É inspirador para nós. Você pensar que nós temos um casal de missionários que serão enviados para a Venezuela, estão se dedicando, estão sendo preparados durante mais de 3 anos aqui na igreja local, estão sendo enviados para a Venezuela em amor a um povo venezuelano. A Débora, como brasileira, ela está se doando a sua vida, ele está colocando em risco a sua família, inclusive a Moira, que tem 1 ano de idade, por amor a Cristo, por amor às outras vidas, por amor a uma outra terra, a uma outra nação. Você pensar que outros missionários que você conhece, ou que já vieram aqui, que se doam com o coração doador, eles têm a certeza e a convicção de que tem um chamado para esse momento. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, olhar essas vidas e cuidar dessas vidas. Como igreja local, nós precisamos cuidar dos nossos missionários, cuidar daqueles que estão se levantando, cuidar dos nossos filhos e orientá-los nessa vida missionária, cuidar da nossa própria vida e sermos missionários plantados nesse tempo para a glória e louvor do Senhor. A pregação do Evangelho aqui, irmãos, é até os confins da terra, é o que fala Mateus para nós. Mateus no capítulo 24, ele vem dizendo para nós: até os confins da terra. O Evangelho deve ser pregado, ele tem que ser pregado a todos os povos, a todo mundo, para testemunha de todas as nações. Aí virá o fim está chegando, irmãos, o fim está próximo. Há muitos anos que você ouve falar isso, mas está cada vez mais próximo. Jesus Cristo está voltando. A igreja tem levantado a sua voz, a igreja tem levantado missionários têm sido preparados, missionários têm sido enviados por todo o mundo. As mídias aí as mídias sociais estão sendo janelas para esse tempo, para esse mundo. As nações têm ouvido acerca do Evangelho. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Não fiquemos com os nossos braços cruzados sem pregar esse Evangelho. E você e eu, não baixemos a nossa guarda, não baixemos as nossas vistas do Senhor, não desviemos os nossos olhares do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Não brinque, irmãos, não brinque. Como é triste você ouvir diante do Senhor, no último dia da sua vida, você ouvir no julgamento final, no dia final: não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas nós, irmãos, precisamos estar prontos, levando o Evangelho a quem ele necessita e cuidando da nossa própria vida. Não dê bobeira, não caia, porque um dia nós precisamos de ouvir: vinde benditos de meu Pai. Oh, irmãos, seguimos firme nesse tempo, nesse propósito. Os discípulos foram designados pelo Senhor. Os discípulos estavam lá, irmãos, não porque eles quiseram ser: eu vou porque eu quero ir. Não, eles estavam lá designados pelo Senhor. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Quem designou os 70 foi o Senhor. Quem designou esses discípulos foi o próprio Deus. A ideia não partiu desses discípulos, a ideia é de Deus, de levar esse Evangelho a toda criatura, em todo lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, que o Senhor direcione os nossos dias e a nossa vida nesse tempo, que o Senhor conduza os nossos passos com fidelidade ao Senhor, com o nosso coração voltado ao Senhor. Não é tempo mais, de brincarmos, não é tempo mais de brincarmos de sermos igreja, é tempo de avançarmos como igreja missionária, tempo de avançarmos como igreja que está militando nessa terra, caminhando nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu queria convidar a Priscila para a gente cantar um cântico. A gente ainda tem um tempinho para nós louvarmos o Senhor. E durante esse cântico, que você refletisse acerca dos nossos dias aqui, irmãos. Refletisse ao tempo daquilo que estamos vivendo aqui.
refletisse o nosso momento com o Senhor aqui. Eu convido você a se colocar de pé se você quiser. É até bom para você dar uma esticada aí. Tem muito tempo que você está sentado. E louvar ao Senhor com a sua voz. E orar ao Senhor nesse momento. E se colocar numa posição de homem de Deus, de mulher de Deus, de homens cheios do Espírito Santo. E dizer ao Senhor, ou quem sabe nessa noite você precisa de tomar, quem sabe até uma posição. Mudar até os seus pensamentos. Mudar até mesmo as suas atitudes. E hoje pode ser um dia tão propício para isso. Então, você possa refletir um pouco. Você pode orar aí à vontade, ore ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome. Amém, Jesus. Que oportunidade linda nós temos nessa noite de ouvir a palavra. De sermos, ó Pai, agentes de transformação nesse mundo. Sermos agentes de condutores, ó Deus, do Espírito Santo nesse tempo. Espírito Santo que constrange a nossa vida hoje. É o Espírito Santo que conduziu esses discípulos a entrarem por todos os campos a levar esse Evangelho. O mesmo Espírito Santo que foi otorgado por Cristo Jesus é o mesmo que está aqui conosco, nos direcionando, nos constrangendo, mudando o nosso pensamento, o nosso foco. Nos auxilia, Jesus, nesse tempo. Que não sejamos uma igreja morta, não sejamos pessoas mortas, amantes de nós mesmos, materialistas como nós temos tendência a ser, mas constrange o nosso coração nessa noite, a estender a mão ao aflito, a orar pelo necessitado, a levar a boa nova àquele que não conhece, a trazer uma esperança para essa família que está sendo destruída, a trazer uma vida diferente àqueles que estão vivendo tão tragicamente nesse tempo. É só a igreja que tem essa oportunidade. É só a igreja que pode levar o Espírito Santo. É só a igreja que pode levar o Evangelho a outro lugar. Ninguém mais faz isso, é só a igreja. E nós negligenciamos esse tempo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Ore esse cântico. Enche-me até que em mim Enche os seus lábios com esse se cântico. ache só a ti. E então Usa-nos como igreja nesse tempo. usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração e transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como o farol
Nós queremos ser usados pelo Senhor nessa geração, usados pelo Senhor em tempo do Senhor. Fazemos desse cântico nossa oração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que bênção. Podemos